Então é isso aí. Já falamos do princípio da não autoincriminação e do devido processo legal. Tive que dar uma cortadinha aqui, mas eu divido o vídeo em dois no YouTube e fica tudo tranquilinho. Vamos passar para o próximo princípio, então, que é o princípio da publicidade dos atos processuais. Lembrando, todos esses princípios aqui, eles estão inseridos na necessidade de ser seguido no devido processo legal. Por isso que é muito interessante você ir fazendo essas conexões. Publicidade dos atos processuais. O que é essa publicidade? É a garantia de uma justiça justa. É a garantia de que não ocorrerão arbitrariedades, que não ocorrerão atos violadores por parte do juiz. Entendeu? Então, por isso que, em regra, os atos processuais são públicos. No entanto, como eu coloquei aí, em defesa da intimidade e do interesse social, os atos processuais podem ter sua publicidade restrita, que é, por exemplo, o caso dos menores. Se você abre lá uma ação de alimentos, por exemplo, o cara chama Marcelo Eduardo Antônio. Não vai estar o nome dele, vai estar M-A-D. M.A.D. Por quê? Em defesa da intimidade do menor. Também recebe outro nome, essa questão da publicidade restrita, que é o segredo de justiça. Mas o termo técnico é essa publicidade restrita. O quarto caso que nós temos aqui é o princípio do duplo grau de jurisdição. Olá, Laura, boa tarde, tudo bem? Olha, entrou alguém aqui. Boa tarde. Eu comecei no horário normal lá, porque eu vou ter um compromisso daqui a pouco, só que eu tô deixando tudo gravadinho, depois eu disponibilizo para vocês, tá bem? Mas aí se você tiver alguma dúvida com relação à matéria que eu já passei, é só mandar que eu respondo agora para você. Eu falei do direito de reunião, direito de associação e falei do devido processo legal e da não autoincriminação. Só falei desses aí. Aí depois eu volto. Belezinha? Tá, então o quarto princípio processual constitucional que nós temos é o duplo grau de jurisdição. Se você abrir a Constituição Federal e falar assim, não, agora eu vou tentar encontrar esse princípio lá dentro, você não vai encontrar. Por quê? Porque ele é um princípio que está implícito. Implícito por quê? Porque ele é presumido pela própria estrutura do judiciário. O legislador, quando criou a estrutura judiciária, ele colocou lá um primeiro grau de jurisdição e um segundo. O que isso significa? Significa que se você tiver insatisfeito com a decisão que foi publicada ali no primeiro grau, o que você pode fazer? Você pode recorrer. Você tem essa possibilidade de reexame, que é colocar aquele processo, aquela decisão que foi comunicada no primeiro grau, num reexame. Ela será levada até o tribunal para que ele envie outra decisão. Então, ela é presumida pela própria estrutura do judiciário por meio dos recursos. É um princípio implícito. O quinto princípio que nós temos é o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, diferentemente do plural de jurisdição, ele está sim explícito na Constituição Federal. E ele traz o que para a gente? Ele traz que existe um juiz adequado para julgar cada demanda. Ele vai decorrer daquelas regras de competência que a gente conhece lá. Lugar, matéria, pessoa, essas coisas. Então, cada caso tem um juiz competente para realizar o julgamento. Sexto princípio é a ampla defesa e o contraditório. Eu coloquei os dois juntos aqui porque, de certa forma, um decorre do outro. No entanto, dá para a gente diferenciar. A ampla defesa, que eu coloquei como primeiro aí, significa que o indivíduo ele poderá utilizar de todos os instrumentos que estão disponíveis para ele em sua defesa. Lembrando que é muito interessante, não sei se já tiveram um processo penal, mas no processo penal, essa ampla defesa é garantida somente ao réu. Por quê? Porque de um lado você tem a máquina estatal pressionando ele, então é justo que a ampla defesa seja fortemente atribuída a ele, para que ele seja, entre aspas, massacrado aí. Então a ampla defesa é isso. São todos os instrumentos disponíveis ao indivíduo para que ele defenda os seus interesses. E o segundo princípio aqui é, é o da... Isso. Recebi a mensagem da Laura aqui. Tá fechando ainda? Tá... Não, acho que você tá aqui agora, né? Esse Jitsi aqui é doideira. Mas acho que tá suave. Você tá aqui agora, né?
Ah, tá, então tá. Beleza. Pitou o celular aqui. E o segundo princípio é o do contraditório, que ele vai assegurar oportunidades iguais aos litigantes, como, por exemplo, ciência dos atos processuais. No Ministério Público a gente faz isso direto lá. Chega para a gente dar ciência, por exemplo, da designação de audiência, da sentença que foi proferida, de despachos, etc. Então é isso, são esses os princípios. A gente falou do devido processo legal, que é nesse sentido formal, uma garantia punível contra o Estado, determinando que a pessoa só perderá sua liberdade, seus bens, seus direitos após um processo que foi previamente estabelecido por lei. O princípio da não autoincriminação, que ninguém será obrigado a criar prova contra si mesmo, por isso até que existe o direito ao silêncio, de você ficar no seu interrogatório quieto, porque tudo que você disser lá pode ser utilizado contra você de alguma forma. Publicidade dos atos processuais. Em regra, os atos processuais são públicos para evitar arbitrariedades e atos violadores. Para tentar garantir essa justiça justa que eu coloquei em vermelho aí. Lembrando sempre que, em defesa da intimidade e interesse social, alguns casos podem ter sua publicidade restrita, como, por exemplo, as ações de alimentos. Falamos do duplo grau de jurisdição, que é um princípio implícito que está presumido pela própria estrutura do judiciário, diante dessa possibilidade de entrar com recurso de decisões proferidas em primeiro grau. Falamos do juiz natural também, que aqui já é um princípio explícito também, diferentemente do duplo grau de jurisdição, e decorre da regra de competência, dizendo que existe um juiz adequado para julgar cada demanda. E falamos também da ampla defesa do contraditório. A ampla defesa sendo os instrumentos disponíveis ao indivíduo para a defesa de seus interesses, e o contraditório é aquela questão de igualdade, de garantias iguais aos litigantes. Então falamos dos últimos direitos em espécie, que são o direito de reunião e associação, e falamos também dos princípios processuais constitucionais, não todos eles, mas os considerados mais importantes. Agora, a gente vai colocar o pezinho em outra parte da matéria, que é o quê? É o direito de nacionalidade. O que é a nacionalidade? Vamos falar do conceito aqui para vocês, a gente desmembra e vai como a gente sempre fez. Direito de nacionalidade. Nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado Estado. Então vamos lá. Vínculo jurídico-político. Eu cheguei a pesquisar isso para tentar achar uma definição bem legal, mas eu não encontrei. Então o que eu falei? Vou desligar a internet, vou pensar. Somos hermeneutas, né? Por que é um vínculo jurídico? A partir do momento que você é ligado a um Estado, você possuirá direitos e deveres dentro dele. E político, porque entra naquela questão de cidadania, que a gente vai trabalhar ali mais para frente, que você precisa ter a nacionalidade brasileira e estar no gozo dos seus direitos políticos. Então, para mim, essa é a definição do vínculo jurídico-político. Pode ser que esteja faltando alguma informação, mas ela está correta. Então, é esse vínculo que liga o indivíduo a um determinado estado. Então, é como se fosse uma ponte. Você tem o indivíduo que acabou de nascer, por exemplo, de um lado, e o estado de outro. A partir do momento que você estabelece esse vínculo, aquela pessoa passa a integrar o povo desse estado, adquirindo direitos e deveres dentro dele. Por que eu coloquei povo aí em caps lock? Porque é o seguinte, povo e população não são a mesma coisa. Você não pode utilizá-los de maneira a dizer que são sinônimos. Por quê? Porque o povo é o conjunto de pessoas que compõem o Estado, que estão ligadas pelo vínculo da nacionalidade. Então, você que está assistindo, se você não for de outro país, nós somos ligados pelo vínculo de nacionalidade e pertencemos ao povo brasileiro. A população, de outra forma, é o conjunto de pessoas que está, na verdade, no mesmo lugar, em um determinado momento. Aí pode ser nacional, estrangeiro ou apátrida. Nacional, como eu disse, são essas pessoas que pertencem ao estado em que é, elas se encontram ali. O estrangeiro são pessoas que não estão vinculadas a esse estado em que elas se encontram, estão vinculadas a outro estado. E o apátrida é aquela que não está vinculada, é a pessoa que não está vinculada no estado. Então essa é a diferença de povo e população. A população engloba todas as pessoas que estão no mesmo lugar. E o povo, somente aquelas que estão ligadas pelo vínculo de nacionalidade. Só que é o seguinte, como que a gente adquire a nacionalidade? Existem duas espécies. A primeira espécie é a espécie primária, originária. Obviamente, já pelo nome, você já consegue diferenciar as duas espécies. A primeira chama primária, a segunda chama secundária.
Mas como aqui é um grupo de estudo, a gente vai adentrar um pouco mais esses temas aí. Então, essa espécie, conhecida como primária, originária ou involuntária, é aquela que é adquirida no momento do nascimento, imposta unilateralmente pelo Estado. A partir do momento que a pessoa vem ao mundo, seguindo aqueles procedimentos que a gente já conhece, ela será imediatamente ligada a um Estado. Imediatamente, independentemente da vontade dela. Obviamente que ela não consegue manifestar a vontade dela porque é uma criança, um bebezinho, né? Mas independentemente da vontade de seus genitores, por exemplo. Então ela é adquirida no momento que você nasce e imposta unilateralmente pelo Estado. Pelo fato de ser unilateral, só tem a manifestação de vontade de um dos lados dessa. Vou colocar entre aspas esse negócio aí. Mas quais são as regras? Porque cada país pode adotar uma regra diferente com relação à aquisição dessa nacionalidade originária. A primeira regra que nós temos, que aí, desculpe se eu falhar no latim, mas é o ius sanguinis. O que ele traz para a gente? Que é o critério da ascendência. Alguns países adotam esse aqui, ao dizer o seguinte, que a nacionalidade dos pais é passada para os filhos por meio do quê? Por meio do sangue. Por isso que é critério da ascendência, passa de cima para baixo por meio do sangue. E o sanguíneos já te faz pensar isso. Então, independentemente do lugar que a pessoa nasceu, ela terá a nacionalidade dos seus pais. Por quê? Porque o país adotou o critério da ascendência. De outro lado, nós temos o critério que é ius solis, que ele adota o critério da territorialidade. Ele leva em consideração o local do nascimento e não a nacionalidade dos pais. Então, se você nasceu no lugar X, terá a nacionalidade X. Lugar Y, Y. Z, Z. Entendeu? Então, um caso independe independe do local do nascimento, vai depender do quê? Da nacionalidade dos pais. E do outro lado, vai depender do local do nascimento. Então, cada país pode adotar o critério que desejar. Mas o Brasil falou o quê? Eu sou vida louca, vou adotar os dois. E eu vou mostrar mais para frente como que se deu isso na Constituição Federal. Então, o primeiro caso, que nós temos ali a nacionalidade originária, que é adquirida no momento do nascimento, imposta unilateralmente pelo Estado, nós temos a nacionalidade secundária, também chamada de adquirida ou voluntária. Por quê? Porque ela é adquirida por vontade própria do indivíduo, após o seu nascimento, por meio de um processo de naturalização. Que aqui no Brasil, esse processo de naturalização está inserido na Lei de Imigração de 2017, que eu vou trazer aqui para vocês quais são essas hipóteses. Já vou antecipando para vocês que é decoreba. Eu só vou ter que dar uma lida aqui para vocês e é isso, porque é decoreba o processo de naturalização. Mas conseguiram compreender? Então, nós temos dois tipos de nacionalidade. Nós temos, de um lado, a nacionalidade originária, que é aquela imposta unilateralmente ao indivíduo quando ele nasce, independentemente da vontade dos seus genitores. E pode seguir dois critérios diferentes, o critério da territorialidade, levando em consideração o local em que aquela pessoa nasceu, ou o critério da ascendência, que é passada de pais para os filhos, levando em consideração a nacionalidade dos pais, que é passada pelo sangue. Essa é a originária. E a secundária, que é aquela segunda nacionalidade que você pode adquirir, que não é obrigatória, ela decorre da vontade própria do indivíduo, que se dá por meio do processo de naturalização. Belezinha? Então aqui a gente vai falar com relação à nacionalidade originária brasileira. Como que você pode, não é adquiri-la, né? Como você terá a nacionalidade originária brasileira? Quais são essas hipóteses? São três casos. Olha aqui, vou colocar a Constituição para a gente. Deixa eu pegar aqui o artigo 12. Ó, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Então, o que a gente tem aqui? Nasceu em território brasileiro. Nasceu em território brasileiro, critério do quê? A territorialidade. Ainda que de pais estrangeiros. Então, independentemente, se seus pais forem norte-americanos, por exemplo, e você nasceu aqui no Brasil, você terá a nacionalidade brasileira. Critério da territorialidade. Nasceu no lugar, terá a nacionalidade do lugar. No entanto, ela cria uma exceção aqui, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, se seus pais estiverem a serviço dos Estados Unidos e você venha a nascer aqui no Brasil, você não terá a nacionalidade brasileira, nacionalidade originária brasileira. No entanto, se eles não estiverem a serviço dos Estados Unidos,
Se, por exemplo, forem vendedores de alguma loja lá e vierem para o Brasil para fazer alguma coisa e você nasce aqui, você terá a nacionalidade originária brasileira. Então, olha como eu coloquei para vocês. Qualquer pessoa nascida no território brasileiro, desde que os pais não estejam a serviço do governo estrangeiro. Esse aqui é o ius solis, baseado no critério da territorialidade. O segundo caso já é diferente. A pessoa aqui não nasceu em território brasileiro, ela nasceu no estrangeiro. Se ela nasceu no estrangeiro, não dá mais para a gente utilizar o critério da territorialidade. A gente vai ter que utilizar o critério da ascendência. E é isso que acontece. Ó, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Prestou atenção, né? Critério da ascendência. Os pais são brasileiros, então vai dar para atribuir. E muito foco nisso aqui, ó. Isso aqui ele pode cobrar na prova. O ou. Não precisa ser os dois. Só um dos dois já basta. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se você nascer no, se esse garoto nascer no estrangeiro, seu pai ou sua mãe for brasileiro e um deles estiver a serviço da República Federativa do Brasil, ele terá a nacionalidade originária brasileira. E serviço do Brasil pode ser tanto federal, municipal ou estadual. O que importa é que ele esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, o que nós temos aqui? Diferentemente do primeiro caso, em que ele nasceu no território brasileiro e por este motivo ele terá nacionalidade brasileira, neste caso aqui, ele nasceu no estrangeiro e pelo fato de possuir pai ou mãe brasileira, ele terá a nacionalidade brasileira, pelo critério da ascendência, jus sanguinis. Só que aqui ele é condicionado ao fato de algum deles estar a serviço do governo estrangeiro. Então, esses são os dois primeiros casos. O primeiro caso, manifestação do critério da territorialidade, e o segundo caso, manifestação do critério da ascendência, que, como eu disse, o Brasil, vida louca, adotou os dois. E o terceiro caso, que aqui está 3 e 4, você deve estar me chamando de burro na matemática, né? Mas é que eu desmembrei a terceira linha para ficar mais claro, porque ele é muito grande, ó, fica vendo. Os nascidos no estrangeiro. Nasceu no estrangeiro, não é critério da territorialidade, vai ter que ser ascendência. De pai brasileiro ou mãe brasileira. Tá aí, matou a charada. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então vamos lá. Nasceu no estrangeiro, possui pai ou mãe brasileira e foi devidamente registrado em repartição pública competente, você terá a nacionalidade originária brasileira. Qual que é essa repartição pública competente? É a embaixada, o consulado ou a missão diplomática. Se você foi até um desses determinados lugares e registrou seu filho lá quando ele nasceu, por exemplo, nos Estados Unidos, você foi no consulado do Brasil lá nos Estados Unidos e registrou seu filho lá, ele terá a nacionalidade brasileira. Critério também da ascendência. E o outro caso, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, aqui já é um caso totalmente diferente dos que a gente colocou ali em cima. Por quê? Porque nesse caso aqui, você nasceu em outro país, seus pais são brasileiros. Lembrando, pode ser um ou outro, vou até deixar aqui em negrito para vocês não confundirem. Só que nesse caso, você veio a residir no Brasil e optou, depois da nacionalidade, depois da maioridade, ou seja, depois de atingir 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Por que ele fala qualquer tempo aqui? Porque qualquer tempo depois de atingir a maioridade. Então, esses são os casos das pessoas que são consideradas brasileiras natas. Obviamente, quem nasceu no Brasil, que é o caso da maioria das pessoas, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, em todos os casos, só que aí seguindo as condições estipuladas para cada um deles, seguindo, obviamente, o critério do ius sanguinis. Belezinha? Então, esses são os brasileiros natos, que possuem nacionalidade brasileira originária. Agora, a gente falou dos brasileiros natos, vamos falar de quem são os brasileiros naturalizados, que também estão na Constituição Federal. Então, hoje a gente vai trabalhar muito aqui com os artigos mesmo, para a gente ir desmembrando e explicando. Então, olha lá, são brasileiros naturalizados, aqueles que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira. Então tá. Então, que lei?
Lei de Imigração, de 2017. Seguir os processos de naturalização da Lei de Imigração, você poderá adquirir a nacionalidade brasileira de forma secundária. Mas aqui ele coloca como que eu posso dizer? Uma OBS, uma observaçãozinha. Será exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, se alguém, aqui ó, se um oriundo de país de língua portuguesa vier a residir no Brasil, o que será exigido dele? Somente 1 ano de residência e idoneidade moral. É mais para essa relação aí que tem por causa da língua mesmo. Então, a própria Constituição Federal já colocou isso aí para gente. Então, primeiro caso de brasileiro naturalizado, aquele que, na forma da lei de imigração, adquiria a nacionalidade brasileira. Aí tem 4 casos lá que a gente vai explicar mais para frente. Segundo caso de brasileiro naturalizado, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, inclusive os apátridas que não possuem essa nacionalidade, que obviamente deve ser considerado uma condição temporária pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que residirem no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação criminal, aí poderão requerer a nacionalidade brasileira. Então, você está vendo que está cheio de requisito aqui. Então, além dessa aqui, que a gente colocou da lei de imigração, a Constituição Federal prevê essa hipótese aqui dos estrangeiros de qualquer nacionalidade que vierem a residir no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos. Ou seja, ele não pode morar 7 aqui, ir embora e depois tentar finalizar o resto. Tem que ficar 15 anos morando de forma ininterrupta. Não pode possuir condenação criminal. Se tiver, ele não vai conseguir adquirir a nacionalidade brasileira. Isso aqui é um ponto muito importante. Ela não será imposta automaticamente ao estrangeiro. Ele deverá requerer a nacionalidade brasileira. Beleza? Então, é cheio de requisito aqui. Então, esses aqui são os brasileiros naturalizados. Já falamos dos brasileiros natos, que possuem nacionalidade originária brasileira, e os naturalizados, que optaram pela nossa nacionalidade e passaram pelo processo de naturalização, tanto imposto na Constituição Federal quanto aqueles da própria Lei de Imigração. E outros pontos importantes aqui são os outros parágrafos do próprio artigo 12. Olha aqui, vou ler para vocês. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. O que ele está falando aqui? Que é o seguinte, é um troca-troca de ideias. Se a pessoa tiver, se Portugal estiver tratando os brasileiros da mesma forma que a gente trata os portugueses, eles terão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros. Essa é a questão da reciprocidade. Então, os portugueses com residência permanente no país podem ter os direitos inerentes aos brasileiros. Somente um caso, se em Portugal os brasileiros estiverem tendo esse mesmo benefício. Eles são considerados como quase brasileiros aí, como se brasileiros fossem. É só pensar nessa linha aí. Então, falou de reciprocidade, lembra dos portugueses que têm residência permanente no país. Aí, se Portugal estiver tratando os brasileiros da mesma forma que a gente trata os portugueses, eles terão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros. Eles serão tratados como se fossem brasileiros. O outro parágrafo traz o que para a gente? Que a lei não poderá estabelecer distinção entre o brasileiro nato, possui nacionalidade originária, e o brasileiro naturalizado, possui nacionalidade secundária, salvo os casos previstos na Constituição. Então, o que ele falou? A lei infraconstitucional não pode criar distinção. No entanto, a Constituição pode. Aí, o que ela fez? Para mostrar que ela que manda o princípio da supremacia da Constituição, foi no parágrafo 3º e criou uma distinção, falando dos cargos privativos de brasileiros natos. Lá, presidente da República e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, mas eu nem coloquei, porque, mais uma vez, questãozinha de decoreba. Mas o que você tem que entender? A lei infraconstitucional não pode criar distinção entre brasileiros natos e naturalizados, somente nas hipóteses permitidas pela própria Constituição. Mas a Constituição pode sim criar. Agora, falamos dos... Nossa, fez um barulho estranho aqui. Ah, tá. Tá barulhento. Vamos falar agora da perda da nacionalidade, que obviamente também está inserida na Constituição Federal. Então hoje a aula vai ter que ser assim, a gente vai lendo aqui, vai explicando, porque é muito vinculado mesmo ao texto da Constituição. A perda da nacionalidade brasileira. Em quais situações uma pessoa pode perder o vínculo que ela possui com a República Federativa do Brasil?
A Constituição Federal elenca 2 casos. E olha só, vou trazer para vocês aqui. Quando você tiver cancelada a sua naturalização, aquele processo que a gente já viu ali em cima, que pode ser tanto da lei de imigração quanto dos casos elencados pela própria Constituição, por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Como, por exemplo, que eu coloquei aqui, um brasileiro naturalizado vai e frauda impostos em sua loja. Já aconteceu isso, acho que o Antônio sabe, quando dava aula para mim, ele falou de uns chineses que fizeram isso e tiveram a nacionalidade brasileira cancelada. Então, se anula todo aquele processo de naturalização que a pessoa passou e corta a nacionalidade dela. Segundo caso que nós temos é essa questão de adquirir outra nacionalidade. E aqui a gente cai no probleminha. Por quê? Se você adquirir outra nacionalidade, você, de certa forma, quer o quê? Ou você quer largar a brasileira e ficar na outra, ou você quer manter com a dupla nacionalidade ou a plurinacionalidade. O primeiro caso é. Como eu vou explicar? Se você adquirir outra nacionalidade, em regra, você perderá a nacionalidade brasileira. No entanto, a Constituição estabelece 2 exceções. A primeira, se houver reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, se a lei estrangeira reconhece a nacionalidade brasileira como a originária, você poderá adquirir essas 2 nacionalidades. E o segundo caso é de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território para o exercício de direitos civis. Então, por exemplo, você está morando em outro estado e você tem a nacionalidade brasileira. Só que para você continuar lá, você tem que se naturalizar. Ou também para exercer direitos civis. Você quer casar lá, por exemplo. Para você se casar, você precisa adquirir a nacionalidade do local. Nesse caso, você não perderá a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque está sendo imposto pelo outro estado essa condição. Você não quer alterar. Belezinha? Então, esses são os casos de perda da nacionalidade brasileira. Se estiver cancelada ou se você adquirir outra nacionalidade, com as 2 exceções previstas na própria Constituição Federal. Desculpa se eu estou indo um pouco rápido hoje, mas é que aqui essas questões aqui são mais decoreba mesmo, tem que fazer. Essa aqui, então, nossa senhora, hipótese de naturalização. É aquela questão de aquisição da nacionalidade secundária, que está prevista na própria Constituição Federal. Aí ela direciona para a lei infraconstitucional, que é a Lei de Imigração de 2017. Essa lei de imigração, ela coloca 4 hipóteses para a gente. A naturalização ordinária, extraordinária, provisória e especial. Eu deixei os artigos bem colocados aqui para vocês, porque como é decoreba, vocês podem querer voltar depois lá e ficar lendo até pegar. O primeiro caso é a naturalização ordinária. Quais são as condições dela? A pessoa precisa ter capacidade civil, de acordo com a lei brasileira, ou seja, mais de 18 anos. Ela deve ter residência no Brasil por, no mínimo, 4 anos ininterruptos. Então, não adianta você ficar 3 anos aqui, ficar 5 anos fora, querer voltar, fazer um ano e ganhar a nacionalidade brasileira. Você não conseguirá. Comunicar-se em língua portuguesa, você deve saber falar português, obviamente, e não possuir condenação penal ou estar reabilitado, de acordo com a lei brasileira. Então, essas são as condições para que você possua a nacionalidade brasileira de forma secundária, para que você seja naturalizado. Esse é o primeiro processo de naturalização que nós temos na lei de imigração. Capacidade civil de acordo com a lei brasileira, ou seja, 18 anos. Residência fixa no Brasil por no mínimo 4 anos, por ser fixa ininterruptos. Saber falar língua portuguesa, saber se comunicar e não possuir condenação penal ou estar reabilitado. Essa é a primeira hipótese de naturalização prevista na lei de imigração. Ah, isso aqui é muito importante também. Sabe essa condição aqui, possuir residência no Brasil por no mínimo 4 anos ininterruptos? A própria lei de imigração estabelece que ela pode ser reduzida para 1 ano em determinadas situações. Quais são essas situações? Se a pessoa tiver filho brasileiro, se ela tiver cônjuge ou companheiro brasileiro, lembrando que hoje em dia, por decisão, companheiro é análogo a cônjuge, prestar serviço relevante ao Brasil. Coloquei até um exemplo aqui atual, se é uma pessoa, um epidemiologista famoso, vem ajudar o país na pandemia. E, por fim, se for recomendado por sua capacidade profissional, científica ou artística. Essa parte do científica aqui já entra aqui nessa parte do prestar serviço relevante, só que foi só por uma questão de exemplo.
Então, nesses casos aqui, o que pode acontecer? Esse prazo de 4 anos ininterruptos de residência no Brasil se transforma para 1 ano. Filho brasileiro, cônjuge ou companheiro, prestar serviço relevante no Brasil ou for recomendado por sua capacidade profissional, científica ou artística. Então, essa aqui é a naturalização ordinária. É muito decoreba, gente. Isso aqui é osso, viu? O segundo caso que nós temos está no artigo 67 da Lei de Imigração, traz a naturalização extraordinária, ou seja, vai além daquela ordinária, é diferenciada. Residir no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, não possuir condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. Você percebe que existem esses diversos tipos de, de hipóteses de naturalização para que cada uma delas se adeque ao caso concreto de determinadas pessoas, para viabilizar essa naturalização. Então, se a pessoa reside no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, ela ficou aqui por, sei lá, 15, 20 anos sem parar, não possui condenação penal, ela pode requerer a nacionalidade brasileira. Nossa, quase que eu falei requerer a condenação, é bizarro. Requerer a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque ela não será imposta à pessoa forçosamente. A pessoa deve requerer. Essa transição não é automática. Então, esse aqui é o extraordinário. Diferentemente da primeira situação, você tem que residir no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, não possuir condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. Após a naturalização ordinária e extraordinária, nós temos a naturalização especial. Está lá no artigo 68 da Lei de Imigração. Fala o que para a gente? Se você for cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos ininterruptos de integrante de serviço estrangeiro do Brasil, você poderá adquirir a nacionalidade brasileira por meio da naturalização especial. E o segundo caso, se você for empregado ou ter trabalhado em missão diplomática brasileira por mais de 10 anos ininterruptos. Então, você pega lá uma faxineira norte-americana que trabalhou no consulado brasileiro, nos Estados Unidos, obviamente, por 15 anos, por exemplo. Ela poderá adquirir a nacionalidade brasileira por meio desse processo de naturalização especial. No entanto, existem condições. Não é só o fato dela ter trabalhado lá por 10 anos ou mais. Qual a primeira condição? Capacidade civil de acordo com a lei brasileira, 18 anos. Não possuir condenação criminal ou estar reabilitado e saber comunicar-se em língua portuguesa. Se ela ficou uns 10, 15 anos lá, ela vai saber se comunicar, ela tem mais de 18 anos, com certeza. Belezinha? Então, essa aqui é o processo de naturalização especial. Como eu disse, são casos que vão se adequando a determinadas situações concretas, assim. Então, é uma forma de viabilizar isso aí, de abranger as possibilidades. E, por fim, nós temos a naturalização provisória, também inserida no texto da Lei de Imigração, lá no seu artigo 70. Presta atenção no texto aí, porque é provisória, não é definitiva. Ela é concedida ao migrante, criança ou adolescente que tem a residência no Brasil antes dos 10 anos de idade. Então, provisoriamente, aquela criança terá a nacionalidade brasileira. Essa naturalização provisória, ela deverá ser requerida pelo representante legal. Igualmente aos demais casos que a gente tratou, ela não ocorre automaticamente, deve ser requerida. E ao atingir a maioridade, ou seja, fez 18 anos, a pessoa tem 2 anos para pedir a conversão dessa nacionalidade provisória em definitiva. Mais uma vez, não ocorre automaticamente, deve ser requerida. Tudo isso está lá no artigo 70 da Lei de Imigração. Outras questões aqui, são só observações mesmo, que estão lá no texto da lei, que essa pessoa pode pedir a adaptação do seu nome, por exemplo, um nome chinês, que seguindo as disposições do alfabeto brasileiro não é possível, não é compreensível. Essa pessoa ela pode pedir a adaptação do nome. E depois de naturalizado, essa pessoa tem 1 ano para se apresentar na Justiça Eleitoral e realizar seu cadastro, ou seja, fazer o alistamento eleitoral lá e pegar o título dela. Belezinha? Então esse aqui é o direito de nacionalidade. Ele é bem tranquilo de entender. Se você pega essas questões de nacionalidade originária e nacionalidade secundária, principalmente aqui com relação aos critérios utilizados pelos países para que a pessoa adquira a nacionalidade originária, você entende facilmente.
Só que tem muita questãozinha de decoreba mesmo, que é essa parte das hipóteses de naturalização, por exemplo. E agora vamos tratar dos direitos políticos. O que são os direitos políticos? Os direitos políticos também estão dentro da Constituição Federal. Eles se conceituam no seguinte conceito. Vai ficar meio pleonasmo aqui, mas assim que é bonito. São instrumentos trazidos pela Constituição Federal para que exista o exercício da soberania popular. O que é essa soberania popular? É a soma do poder de cada cidadão dentro do Estado. É a nossa participação dentro desse regime democrático que existe hoje no Brasil. É como que a gente pode exercer essa soberania? A Constituição Federal elenca lá esses 3 pontos, por meio de plebiscito, que é essa consulta prévia, por meio de referendo, que é essa consulta posterior, que a gente faz até ligação com a origem das constituições lá, e pela iniciativa popular, que são aquelas leis que são criadas pelo povo. Belezinha? Então esse é o conceito. Tem muito o que falar aqui sobre isso. São aqueles instrumentos que são trazidos pela Constituição Federal para exercer a soberania popular, para que a gente possa colocar a nossa opinião, entre aspas, colocar nossa opinião em jogo dentro do regime democrático estabelecido na República Federativa do Brasil. Trouxe agora também algumas terminologias, porque muitas pessoas também confundem o nacional com o cidadão, então resolvi colocar isso aqui no slide. Ó, primeiramente, olha essa frase que eu coloquei. Parece aquela do todo quadrado retângulo, todo retângulo quadrado. Eu nem lembro direito, não vou me arriscar, mas é parecido. Todo cidadão é um nacional, mas nem todo nacional é um cidadão. Por quê? Quem é o nacional? Nacional é aquele que está vinculado a determinado estado, certo? Podendo tanto ser essa nacionalidade originária, segundo os critérios que a gente falou, ou por meio de um processo de naturalização. E o cidadão é o quê? É aquele que possui a nacionalidade brasileira, ou seja, ele tem a nacionalidade originária, ou ele passou pelo processo de naturalização e adquiriu essa nacionalidade, e está no gozo de seus direitos políticos. Não é toda pessoa que está no território brasileiro que está no gozo de seus direitos políticos. Ou ela pode não ter atingido a idade ainda, ou ela pode ter seus direitos políticos restringidos por exemplo, uma decisão judicial. E aqui eu trago a questão do sufrágio do voto. O que é o sufrágio? O sufrágio é o exercício da nossa capacidade eleitoral. Por exemplo, votar e ser votado. E o voto é o ato pelo qual você exerce esse sufrágio, que é o fato de você votar em alguém. Você vota na pessoa que você acredita que vai representar melhor os seus interesses perante a sociedade. Beleza? Então, cidadão é uma coisa, nacional é outra. De certa forma não, obviamente. Todo cidadão é nacional. Por quê? Porque a nacionalidade é um requisito para que você seja um cidadão. E temos também o sufrágio e o voto. Agora, vamos falar sobre os direitos políticos ativos, que é a aptidão para ser eleitor, e passivos, que é a capacidade para ser eleito. Então, um é a capacidade de votar, e o outro é a capacidade de ser votado, que obviamente são coisas diferentes. Capacidade eleitoral ativa. O que você precisa ter para você votar? São alguns requisitos cumulativos previstos na própria Constituição Federal. Isso é o quê? Você precisa ter nacionalidade brasileira, que é um requisito para você ser cidadão também. Alistamento eleitoral, você deve ter o título. Idade mínima de 16 anos. Por quê? Porque a partir do momento que você faz 16 anos, é facultativo que você vote, não é obrigatório. O voto é obrigatório somente para maiores de 18 anos e menores de 70. Se você é maior de 70 anos ou se você tem 16 a 18 anos, o seu voto é facultativo, sendo obrigatório somente a partir de 18 anos. Então, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, idade mínima, que é 16 anos, e não estar conscrito, você não está prestando serviço obrigatório ao Exército. E tem a questão dos inalistáveis, que não pode se alistar para, para votar. Quem? Os menores de 16 anos, porque a facultatividade surge com os 16. Os estrangeiros, porque eles não possuem nacionalidade brasileira, está ferindo um dos requisitos cumulativos. E militares conscritos, como já estipulado aqui em cima. Agora, eu trouxe, antes de falar da capacidade eleitoral passiva, eu trouxe um pouco do voto, porque o voto é esse ato pelo qual a gente externaliza a nossa escolha. A escolha, qual escolha? A escolha sobre qual representante melhor vai
colocar meus interesses dentro da sociedade. Então vamos lá, quais são as características desse voto? Ele é direto. Você vai na urna e vota diretamente no candidato, sem intermediação. Ele é secreto, por quê? Não é público, ninguém sabe quem você votou. Se você falar, o pessoal vai saber, mas se você não quiser falar, ninguém vai saber quem você votou. Ele é universal. Todos os cidadãos podem votar. Ele não é censitário, ou seja, não exige dinheiro, e também não é capacitário. Você não precisa ter, por exemplo, um nível de QI X para poder votar. Isso aí não é exigido de forma alguma. E ele é periódico. Por quê? Porque na nossa democracia é exigido o quê? Mandado por prazo determinado. Ninguém pode ficar lá por muito tempo. Porque, obviamente, a tábua de valores vai se adequando e os interesses da sociedade também. Então, não seria justo nem adequado os mandatos durarem por tanto tempo. Por que eu coloquei esses em vermelho aqui? Porque isso aqui é cláusula pétrea. O voto deve ser direto, secreto, universal e periódico. Só que ele tem outras características também. Ele é livre. Você pode escolher o candidato que você quiser, inclusive não escolher nenhum. Ele é personalíssimo. Você não pode votar por procuração. Você não pode falar, eu tô com preguiça, vai lá e vota para mim. É até essa questão das mães, por exemplo, dos pais que levavam as crianças para votar. Lembra? Até eu já cliquei na urna quando eu era pequeno, mas isso aí não pode, porque o voto é personalíssimo. Você não pode colocar outra pessoa para votar por você. Ele é igualitário. O meu voto vale o mesmo que o seu, o mesmo do outro, o mesmo do outro. É one man, one vote. Então, isso aqui são as características do voto, que é o esse nosso exercício de escolha de representante. Então, já falamos da capacidade eleitoral ativa, que é a possibilidade de você escolher alguém, e a capacidade passiva, que é a capacidade de ser votado. A Constituição Federal vai e também coloca essas condições de elegibilidade para que você seja eleito. Quais são? Nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, ou seja, se você é um cidadão, você já consegue cortar essas duas aqui, porque já tem. Alistamento eleitoral, você tem que ter seu título. Ter domicílio eleitoral na circunscrição. Filiação partidária, ponto importante. E idade mínima. Então, você possui alguns dos requisitos lá da capacidade ativa e mais alguns. Aí eu trouxe aqui, mas mais uma vez, decoreba, idade mínima 35 anos para ser presidente ou vice-presidente da República e senador, que são cargos mais altos, 30 anos para ser governador e vice-governador de estado ou Distrito Federal, 21 anos, deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz, e 18 anos para ser vereador. Até a menina da minha sala é vereador, muito interessante isso aqui. Então, essa aqui é a capacidade passiva. De um lado, nós temos a capacidade ativa, que é o direito de você votar, o direito de você escolher um representante, e de outro, nós temos a capacidade passiva, que é o direito de você ser votado, seguindo as condições de elegibilidade da própria Constituição Federal. E aqui, por fim, eu trouxe o 15º artigo da Constituição Federal, que fala o que para a gente? Que é vedada a cassação dos direitos políticos. No entanto, pode ocorrer a perda ou a suspensão deles. Em quais casos? No primeiro caso, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, sobre aqueles casos que a própria Constituição já estabeleceu. Incapacidade civil absoluta, obviamente. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Como assim prestação alternativa? Naquele caso da escusa de consciência, vocês lembram? Que a gente falou da liberdade religiosa, na verdade da liberdade de convicção político-filosófica, que você pode se esquivar de cumprir ali o serviço militar obrigatório, ou também de ser jurado num júri, de acordo com a sua convicção. E também nos casos de improbidade administrativa, só que aí entra na lei de improbidade administrativa lá, que você pode ter seus direitos políticos suspensos. Belezinha? Ó que chique, coloquei até um finish aqui. Ai, ai. E aí, Laura, tá tudo beleza? Só parar aqui a gravação.